Deixa eu só pôr para gravar aqui. Deixa eu só terminar, gente. Não sei o que você estava comentando, Bento? Uma coisa. Não, tava contando piada. Ah, então. Ah, sei. Falei pro pessoal votar no Bolsonaro. Ah, que bom, nossa. Bom, então vamos lá. Sempre bom lembrar, então, que o Durkheim ele está muito preocupado. Imagina que ele tá fundando uma nova área, ele não sabe absolutamente nada de sociologia, ele está começando do início, né? E ele está com um problema um pouco na cabeça dele, que é, por que as sociedades elas não se desagregam? Por que elas começaram, sei lá, no Neolítico, certo? Desde a agricultura a gente já tem uma noção de sociedade, tá? De grupos de culturas, e isso perdurou, isso não se desagregou. As pessoas... Eu acho que eu tô sem câmera aí. Sim, sem câmera. E... Espera só um pouquinho. Canto inferior esquerdo. E? Onde? Me ajuda aí. Não consigo. Esquerda, parte baixa esquerda. Sim? Pô, sei lá. Porque eu tô apresentando, ele fecha, enfim. E, bom, então vem minha tela, né? Então ele estava muito preocupado nisso, assim, como que a sociedade ela mantém essa coesão. Esse termo vocês vão ouvir falar também em redação, né? Coesão é aquilo que mantém unido. E ele está preocupado um pouco nisso. Então ele vai falar de dois jeitos que as pessoas mantêm essa coesão, que a gente pode perceber essa união, né, da sociedade. Uma delas é da consciência coletiva, que tem muito a ver com aquilo que a gente comentou, acho que o Leônidas, né, que tinha falado do arquétipo. Um pouco pensando nisso, assim, são conjuntos de crenças, né, de valores que uma sociedade tem, que tem uma vida própria, que a gente nem sabe muito da onde que isso surgiu, desde quando começou, mas eles existem. Então tem isso, assim, né? Tipo, o medo da cobra, mas outras coisas, a noção própria de classe, a gente pode pensar como uma consciência coletiva, a gente não sabe muito bem desde quando começou a ter desigualdade, mas isso já está muito na mente das pessoas, é muito difícil pensar uma sociedade sem isso, e enfim, uma série de valores que a gente pode pensar como consciência coletiva. E também uma outra, que é a solidariedade. A solidariedade vai diferenciar aí, o Bento vai se aprofundar nisso depois, mas a gente teria dois tipos de sociedade, né? Então ele vai classificar a sociedade primitiva e a sociedade complexa. Então, nesses dois tipos, tem diferentes tipos de solidariedade. É como se fosse uma liga que é diferente em cada uma dessas, que mantém essa sociedade unida, que faz ela, mais do que ela fazer unida, como naquela imagem do corpo, é o que mantém esse corpo coeso, certo? Imagina que nesse corpo o nariz, a boca tem uma função, o fígado tem uma função, o intestino tem outra função, cada coisa tem uma função, e apesar dessas coisas fazerem só aquela funçãozinha, o todo, ele existe, o corpo funciona de um jeito que a gente tem dificuldade de entender até hoje, né? Como que a vida se produz. Então, um pouco pensando nisso, pô, a sociedade está aqui, está nesse corpo, né? Como que essa coisa funciona, assim? Quais são esses... Qual que é essa liga que faz, né? O que é esse... Uma metáfora, assim, do corpo é o sangue, então, o sangue que passa por tudo, que leva informação de uma parte para outra, é ele que dá a coesão? Não sei, mas, assim, na sociedade existe alguma coisa que é o que faz isso funcionar. De um jeito que, às vezes, a gente nem sabe como, mas ela tá ali.
Então, seriam esses dois caracteres, a consciência coletiva e a solidariedade. E aí, agora eu queria passar a bola um pouco para o Bento, que ele vai se aprofundar mais nisso, porque aí o Durkheim ele já está no novo estágio assim, né, da pesquisa dele. Eu até trouxe o livrinho. Então, esse daqui é o livrinho 1, né, o das regras do método sociológico. Aqui ele está fundando a sociologia, está falando como a gente tem que fazer. E aí, daqui para frente, ele começa a dar exemplos, ele começa a fazer estudos. Então, ele vai estudar a divisão social do trabalho, que eu acho que é onde o Bento vai começar ali, que é por esses dois conceitos, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, dois tipos de sociedade. Ele vai começar a estudar isso, e mais na frente da carreira dele, ele vai dar um outro estudo sobre o suicídio, que aí também é legal a gente pensar, porque é um exemplo do que eu falei de fato social. Então, bom, eu sei que eu tenho que estudar fato social. O suicídio poderia ser um fato social estudado pela sociologia. Legal, porque esse fato social ele está bem na linha tênue entre o que seria sociologia e psicologia. Então, ele é uma disputa também. É dizer assim, ó, fato social não é só psicologia, ou a religião, ou qualquer outra área que pode falar. A sociologia também tem o que dizer. Então, ele vai dar esse exemplo. Então, aí eu acho que o Bento vai se aprofundar melhor daqui para frente. Dessa parte que eu falei, vocês estão com alguma dúvida? Se quiserem me interromper, liga o microfone, fala, pergunta. Tá ok? Acho que é isso. Ah, muito bom, Júlia. Muito bom. Bento agora vai assumir aí o Leme. Parou, né? Compartilhar, acho que Sim. Parou. Só esperando aí o pessoal comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta na primeira gente, parte. Fiquem à vontade aí. Gostei muito, viu, Júlia? Parabéns. Imagina. Deixa eu ver aqui no... Fechou. Acho que podemos seguir. Qualquer coisa eles interrompem a gente. É aquela coisa, ou tem tanta dúvida que não consegue perguntar, ou dúvida nenhuma. Exatamente. É o que vocês veem aí. Vem sua tela já. Já Emily Durkheim. Isso. Isso. 1958. Perfeito. Então vamos lá. O Rafael está acompanhando o chat aí. Eu vou falando aí, se aparecer alguma coisa, porque para mim não aparece o chat, tá? Aí Tá você bom, tá fala para tranquilo. eu orar para poder visualizar. Então, como a Júlia muito bem trouxe aí, Durkheim ele vai trabalhar essa questão da regra do método sociológico. Por isso eu coloquei essa grande bola aí. Hoje nós vamos ver dois elementos: divisão social do trabalho, vamos ver o suicídio. Então, são dois aspectos que nós vamos analisar hoje. Só que nós poderíamos colocar muitas outras possibilidades. Durkheim tem um outro livro onde ele vai falar sobre as normas elementares da vida religiosa. Nós poderíamos colocar aqui a análise da política, poderíamos analisar a cultura, mas tudo isso da do método. Esse é o ponto importante daquilo que nós vamos definir como pensamento científico. Nós estamos aí num momento onde todo mundo pode falar de tudo, todo mundo pode analisar diversas coisas, mas o que é a ciência em si? O que é o pensamento criterioso que vai definir o que é entendido como uma verdade? Então, quando Durkheim ele define as regras do método sociológico, ele vai falar: nós podemos falar de sociedade, podemos falar de cultura, de religião, de política, mas é necessário que nós tenhamos um rigor técnico para fazer isso. Então, não é falar o que eu acho, mas é falar aquilo que foi demonstrado via pesquisa, via análise, via investigação. Não é a minha opinião sobre o fato social, mas é aquilo que o fato social demonstra a partir de uma análise inicialmente especulativa pelo levantamento de dados e depois uma conclusão pautada nessa análise que foi realizada. Então, para o nosso encontro de hoje, dando continuidade ao que a Júlia já iniciou, nós vamos ver aí os tipos de solidariedade e depois eu vou
A partir de chegar na questão da divisão social do trabalho, por fim, falaremos do suicídio. Ô, Bento, desculpa te Oi. interromper. Você conseguiria ligar a sua câmera para eles te verem quando você fala? Só se der. Não deixa. Sim, pronto. Me vem aí? Sim. Sim. Beleza. Então, dois termos aqui importantíssimos: moral e solidariedade. Primeira coisa, ignore tudo que vocês sabem de moral e solidariedade. Esta moral aqui não é a moral que vocês estudaram lá no segundo ano, ou estudo do segundo ano, essa moral ligada à ética, mas uma moral por meio de uma construção muito mais desenvolvida nas relações sociais e coercitiva, como a Júlia falou, por meio de leis, regras e imposições, não uma moral de um moralismo entre somente aquilo que é certo e errado, baseado em elementos culturais, mas muito mais aprofundado como um elemento que vai determinar a forma de vida dentro de uma sociedade. E a ideia de solidariedade não é o ser solidário de ir ao encontro do outro e ver as necessidades, como nós estamos agora nessa situação de pandemia. Vamos ter um ato solidário, vamos fazer uma campanha, vamos levantar aí cestas básicas para fazer doação. Não é essa solidariedade que Durkheim está trabalhando. Vamos entender aí esses dois pontos inicialmente, para aí depois a gente cair na ideia do divisão social do trabalho. Primeiro ponto aqui, primeiro quadro. A aplicação do método de Durkheim tem início e fim na definição do que é o fato social. Então, as coisas acontecem na sociedade não por um acaso. Elas não acontecem de forma generalizada em todos os lugares. Não. Os fatos sociais, eles têm uma razão em si. Ou a pessoa vai seguir uma determinada religião, e nessa religião você tem que pagar um dízimo. Existe ali um fato social. E o fato social, para Durkheim, ele não vai ser respondido por aquilo que virá no futuro ou por aquilo que vem de uma construção do passado. Não, o fato social ele se explica por si. Então, eu tenho que entender por que ali as pessoas vão pagar o dízimo dentro daquele momento, dentro daquele contexto, dentro daquela realidade. Primeiro, o tomamos como um todo, como um sistema complexo. Então, você tem pagamento do dízimo no evento religioso dentro desse contexto. Igreja está dentro de um contexto de realidade social maior, que está dentro de uma estrutura cultural, econômica, política e ideológica. Um exemplo simples que eu gosto de usar, nada contra nenhum tipo de pensamento religioso, mas quando você coloca no canal nos canais da Universal, eles apresentam lá situações de você pega lá o Cidade Alerta, você pega esses noticiários chamados de sensacionalistas, que ali o tempo todo massacrando, que está todo mundo morrendo, que a sociedade está se matando, e depois de umas 2 horas entra o pastor, entra o líder religioso, o bispo, oferecendo uma cura, oferecendo uma salvação, um bem-estar. Então, veja, está ligado uma coisa à outra. Então, o contexto maior, situação de desespero, morte, tudo, pastor, igreja, vai chegar no fiel, no dízimo. Depois de descrevermos suas características e a função social de cada uma delas, que é esse segundo passo, né, que eu fiz agora, eu tenho uma função maior e eu vou chegando até o fiel. Só então é que podemos definir a maneira definitiva a função de cada um determinado fato. Então, cada fato social ele tem a sua peculiaridade. Nós não podemos falar em fato social como um todo dentro da sociedade, como se tivesse só um. A Júlia falou, o suicídio. Vamos analisar o suicídio. Existem 3 tipos, por que acontece, como acontece. Então, cada fato social ele é um objeto de estudo em si. Uma pessoa vai construir uma casa. Como ela vai construir essa casa? Ela vai fazer um sobrado, ela vai fazer a casinha com um telhadinho de tá rezando, ela vai bater laje, ela vai colocar telha. O que ela vai fazer? A forma que ela vai escolher para fazer a casa é um fato social. E por último aqui, moral e solidariedade são conceitos definidos por Durkheim
como regentes da estrutura social, das estruturas sociais. Ou seja, a moral, entendida como aquilo que dá o valor dessa sociedade enquanto normatização comportamental que vai dar identidade, que vai dar significado, que você vai introjetar a partir da sua vivência. Voltando lá aos 3 pontos da Júlia. A ação social, a vivência, ela é exterior ao indivíduo, ela é coletiva e ela é coercitiva. Então você aprende a viver nessa sociedade, seja pela imposição direta, seja pela compreensão dos valores que são maiores do que aqueles que você tem. Então nós temos, por exemplo, o Leônidas perguntou aí de um termo da psicologia, né? A questão arquétipa. Dentro da psicologia nós vamos entender que nós temos pulsões, instintos, desejos, mas a própria questão freudiana vai ser estudada posteriormente por Herbert Marcuse, no livro chamado Era da Civilização, onde vai colocar que só existe civilização se eu aprendo a conter meus instintos. E como eu aprendo a conter meus instintos? A partir da interação social, a partir desta moral que vai impor elementos que vão dar relevância àquilo que eu penso, àquilo que eu sinto e àquilo que eu faço. Sendo assim, para Durkheim não existe um indivíduo agindo de forma isolada, não existe um indivíduo que tem uma potencialidade, que vai fazer o que quiser, que der na telha dele. Não, até mesmo esse momento de revolta, onde eu vou fazer o que eu quiser, está dentro de um contexto social que é maior que o indivíduo. Ok, até aqui? Oi? Perfeito. Rafa? Perfeito. Pode continuar. Não tem nenhuma pergunta, não. A não ser que você queira que eu faça uma pergunta. Os meninos estão muito quietinhos aí, hein? Não, porque eu tô com fone aqui, ficou um silêncio sepulcral. Eu falei, eu pensei, caiu o negócio aqui, eu tô falando sozinho. Bem, Oi. deixa eu fazer uma provocação, então, já que o Sim. pessoal está meio tímido. Seguinte, pelo que você está colocando dessa moral, que ela tem essas características de ser exterior ao indivíduo, ser coercitiva, de ser coletiva, tudo indica que o comportamento dos indivíduos são totalmente determinado por essa estrutura. Sim. E nesse sentido, o que a gente pode falar em relação à ideia de liberdade? Existe liberdade? E se ela existe, em que sentido? Ou ela não existe? Perfeito, Rafa. Como eu dei o exemplo da psicologia, onde você vai ter instintos, mas você não pode manifestar plenamente os seus instintos, porque senão você fere todo o elemento de relação social, de civilidade. O mesmo se aplica a esse conceito de moral durkheimiana e a ideia de liberdade. Você é livre para existir, para fazer o que você quiser, desde que isso não fira os parâmetros estabelecidos por essa sociedade. É a mesma coisa que nós temos enquanto leis prescritas aí, leis determinadas em constituições ou códigos normativos. Você é livre para agir, desde que essa sua liberdade não fira esses códigos normativos. Então, esta moral, ela não tira a sua liberdade. Ela apresenta que você é livre dentro desse contexto, dentro dessa cultura, dentro dessa tradição. E é como eu coloquei, você vai se rebelar. Sim. A partir de hoje eu não quero mais usar uma camisa como essa. A partir de hoje eu vou usar blusa de alcinha. Beleza, eu posso. Só que este meu poder, ele vai sofrer uma sanção social. Ele vai ser mal visto pelos outros, que vão dar risada, que vão me expor, que vão apontar o dedo. E aí, quando eu quero ir contra essa moral social, eu vou enfrentar as consequências da rejeição, da opressão e da humilhação. Mas esta minha ação, ela está dentro de uma construção social, que é onde eu vou perguntar, a minha ação diferente, ela aconteceu por quê? Este fato social de eu agir diferente, ele aconteceu por quê? E aí eu vou fazendo aquele desdobramento que eu apresentei aqui nessa sequência. O indivíduo, a comunidade onde ele vive, a cidade, as relações que ele estabelece, a cultura maior. Então, não é que essa moral culturalmente, socialmente definida,
que ela vai tirar a sua liberdade, mas ela vai apresentar aquilo que é o parâmetro comportamental aceitável e entendido como correto. Ok? Perfeito. Bom, sem perguntas, eu vi aparecendo algumas coisas no chat aí. Pode prosseguir. Por enquanto, sem perguntas. Então, nesse processo de evolução social, coloquei uma imagem ali, né, da ideia de evolução. O processo de evolução social para Durkheim, ele é um contínuo na nossa relação. Estamos sempre em evolução, estamos sempre em transformação. Ele vai chamar esse processo de evolução de processo de solidariedade, de processo de interação, de construção relacional. O primeiro elemento aqui, as sociedades primitivas necessariamente evoluíram até estágios mais avançados da civilização. Entendamos o seguinte, quando ele usa o termo, e nós vamos ver isso mais algumas vezes, sociedades ou civilizações primitivas, ele não está se referindo, não está dizendo atrasadas, não está dizendo inferiores, ele está dizendo que são sociedades simples, não são sociedades complexas como as que nós temos contemporaneamente. Então, primitivo entendamos como simples e entendamos como aquelas que estão no princípio da organização social, ou seja, aquelas mais antigas ou aquelas onde não houve um processo de colonização, onde o homem branco europeu, colonizador, dominador, impositor de culturas e de valores, chegou e impôs as suas ideias. Essas sociedades primitivas também nessa ideia mesmo de primordial, de inicial, aquilo onde as pessoas vivem de forma simples e não quer dizer que é inferior. Tese primeira do Durkheim é que esse processo se dá justamente através da divisão do trabalho. Então, toda a sociedade ela vai se organizar a partir de um tipo de divisão de trabalho. O Karl Marx ele vai trabalhar isso depois com outros elementos, com outras ideias, mas o Durkheim vai falar que dependendo da divisão que se estabelece dentro de uma sociedade, nós vamos ter aí as variações da complexidade e dos níveis de evolução dessa sociedade. Então, nós temos uma sociedade onde tudo é feito por todos, eu tenho uma sociedade simples. Quando eu tenho uma sociedade onde vários indivíduos têm que fazer coisas distintas para que a sociedade como um todo funcione, eu tenho uma sociedade complexa. Tenho uma sociedade evoluída no sentido de com desdobramentos de ação, de atuação. Não quer dizer que ela é superior à outra, mas que ela tem complexidade nas suas relações. E quando eu uso o termo aqui evolução, eu estou falando de processo de desenvolvimento, eu estou falando de superação. E aí Durkheim vai nos apresentar, então, dois tipos de solidariedade. Novamente, solidariedade não é ser bom para com o outro, mas solidariedade é a forma das pessoas se relacionarem dentro dessa sociedade. Então, os tipos de solidariedade que nós temos. Primeiro, solidariedade mecânica. Aqui eu ponho para vocês uma imagem de engrenagens. Aí você vai falar, mas as engrenagens são diferentes. Não, mas são engrenagens. Elas são diferentes. A uma é maior, mais alta, mais antiga. Ela tem mais peso, tem menos peso. Sim, eu tenho diferentes estruturas enquanto forma, mas todas têm a mesma função. O primeiro tipo de solidariedade que nós vamos ter é a mecânica. Primeiro tópico aqui. Indivíduos vivem em comum na mesma sociedade, porque partilham da consciência coletiva. E o que é esta consciência coletiva? É o conjunto de crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade que formam um sistema determinado e com uma vida própria. Ou seja, eu tenho um grupo social, eu tenho um conjunto social onde as pessoas que ali estão, elas sabem fazer todas as coisas necessárias para a vivência daquela sociedade. Aqui embaixo eu tenho a imagem de alguns indígenas. Um índio, até os 7 anos, ele é ensinado, ele aprende tudo aquilo que é necessário para que ele viva até a sua morte. Ele vai aprender a caçar, ele vai aprender a pescar, ele vai aprender a fazer sua rede, vai aprender a fazer a sua tenda, fazer a sua oca. Então, até os 7 anos, ele aprende tudo que ele necessita para sobreviver. Ele não vai aprender coisas que são exteriores àquela tradição cultural.
todos vão aprender exatamente a mesma coisa e dentro desta organização todos vão fazer exatamente a mesma coisa. Então não existe um processo de dependência de um para com o outro, porque cada indivíduo sabe fazer tudo. Os fatos sociais têm existência própria e independe daquilo que pensa e faz cada componente. Nessa solidariedade mecânica, a necessidade da comunidade, seja essa tribo, seja uma estrutura feudal, seja uma estrutura mais rural, seja uma estrutura de uma empresa, por exemplo, onde todo mundo faz a mesma função, todo mundo aperta botão, então todo mundo vai saber apertar botão, independente da pessoa estar no primeiro andar ou estar no 10º andar, se apertar botão, todo mundo vai apertar botão. Por quê? O fato social, vejam, o fato social, ele já está determinado. O que tem que ser feito? Apertar botão. Então todo mundo vai fazer a mesma coisa. É o conjunto de regras fortes e estabelecidas que atribuem valor e delimitam atos individuais. Então, na solidariedade mecânica, não existe protagonismo individual, não existe empreendedorismo, não existe autonomia, não existe o fazer diferente ou ser diferente. Não, você vai fazer aquilo que é necessário para a vida desta sociedade, seja ela tribal, seja ela rural, seja ela qual for. Existe uma necessidade de organização para que a sociedade funcione. Acabou. E aí o último ponto aqui, o grupo ele tem predomínio sobre o indivíduo. Então as necessidades daquela comunidade elas são muito maiores do que qualquer tipo de pensamento ou valor individual. Qualquer tipo de valor, qualquer tipo de ideia pertença às necessidades particulares. Então eu preciso de um salão de cabeleireiro porque eu quero fazer meu cabelo diferente. Não, aqui a gente corta cabelo. Pronto, acabou. Eu quero fazer um tipo de unha diferente. Não, aqui a gente faz unha. É igual para todo mundo. Na solidariedade mecânica, existe o padrão definido para a estruturação social e este padrão ele vai ser verificado nos comportamentos, na alimentação, na tradição religiosa, na forma de trabalhar, na forma de dormir, nos formatos das casas, tudo igual. Tudo definido como aquilo que é certo e justo para a boa relação dessa sociedade. Então, não existe o indivíduo querendo fazer algo para o bem dessa sociedade, no sentido de que aquilo que eu vou fazer, eu tive uma ideia genial, agora eu vou fazer uma zoca triplex aqui, vou construir um monte de oca em cima da outra, que a gente vai economizar espaço. Não, é a oca. Aprendeu a fazer? Beleza. Essa é a sua função. Então, o primeiro tipo de solidariedade, o indivíduo, enquanto um corpo que pertence a essa estrutura maior, onde ele vai ser somente uma engrenagem que vai girar junto com o todo. Tem aquela música do Pink Floyd, né? O Brick in the Wall, onde ele fala desse tijolo que é só mais um colocado na parede que serve para sustentar o edifício. E nada mais. Não tem o tijolo mais bonito, o tijolo mais gordo ou melhor. Não, é o tijolo. Primeiro ponto, solidariedade mecânica. Ok? Rafa? Júlia? Então, tem uma pergunta. Pode ser, Júlia? Posso mandar a pergunta? Sim, eu ia fazer isso. Quer fazer, então? Não, faz aí. Então, o Leônidas, novamente, Sim, isso é muito bom, né? grande. Perguntar é sempre algo importante para a gente ter um termômetro aí. Ele coloca a seguinte questão. Até na alimentação é igual? Tudo sistemático? Sim, na solidariedade mecânica existe o padrão alimentar. Não quer dizer que todo mundo vai comer exatamente a mesma porção ou vai ter ali, então todas os pratos vai ter arroz, feijão e frango. Existe aquela comida que é geral para todos. Eu posso até não querer comer o frango, mas é aquilo que tem. Eu não vou poder dali tirar e fazer um frango empanado, ou, trazer um escargot, fazer um prato refinado, fazer um doce superior aos demais lá na minha casa separado. Não, eu vou fazer aquilo que faz parte daquela tradição cultural alimentícia. Então, solidariedade mecânica, esse termo mecânico, ele diz muito sobre isso aí. É aquilo que vai servir vai funcionar. Então, está funcionando, está ótimo.
E quanto menos eu mexer nessa relação, melhor. Porque eu não sei o que vem depois. Eu não sei dessa possível mudança. Se eu começar a fazer um alimento diferente, se a coisa vai funcionar como antes. Então, a ideia da mecanicidade, nesse primeiro tipo de solidariedade, ele também é um tipo de segurança, de estabilidade, de garantia de que a coisa vai dar certo. Tá? Bento, só ia comentar isso que você falou da questão da alimentação, a gente pegar um pouco, sei lá, a culinária japonesa e comparar, por exemplo, com a culinária brasileira, só para dar um exemplo. Você vai ter lá, a gente não teve, por exemplo, hábitos alimentares, como, por exemplo, comer sushi aqui no Brasil, porque simplesmente a gente desenvolveu e quis fazer algo diferente. A gente só teve isso quando sofreu a influência globalizada da alimentação japonesa, vamos dizer assim. É mais ou menos isso, né? Sim, aí começam a entrar outros elementos de relação social. E principalmente como o Brasil, nós temos esse multiculturalismo, todo tipo de novo valor cultural é bem-vindo aqui no Brasil. Então nós experimentamos muito, nós não temos um tipo de pensamento de solidariedade mecânica. É que aí a gente já entra na complexa, né? Nós somos uma sociedade Isso. complexa, daí a gente tem vários grupos e várias diferenciações, e, enfim, segue aí. Beleza? Então, esse primeiro tipo de organização, e assim, quando eu digo primeiro, eu não estou dizendo o antigo. Estou dizendo que é um tipo de entendimento que o Durkheim vai fazer de primeiro como sendo o que começa, mas hoje ainda nós temos tribos, nós temos culturas, nós temos tradições que se organizam dessa mesma forma, todos com a potencialidade para fazer tudo. Mas a questão que o Durkheim vai colocar é assim, se nós temos uma solidariedade mecânica, eu não tenho evolução, eu não tenho mudança, eu não tenho transformação, tenho potencialização do sujeito para melhorar a comunidade ou a sociedade. Eu vou ter tudo sempre do mesmo jeito. E aí ele percebe que, ao longo da história, nós vamos tendo o surgimento de pessoas que, dentro de necessidades, de demandas sociais, vão tendo visões e possibilidades de serem diferentes dentro da estrutura e da necessidade daquela comunidade. Então ele fala que, a partir disso, vai surgir um outro tipo de solidariedade, que ele vai chamar aqui, nesse segundo ponto, de uma solidariedade orgânica. E aqui eu uso a imagem que o próprio Durkheim coloca, que é a ideia mesmo de organismo. Uma sociedade orgânica é aquela que vai ter diversas partes, mas que elas vão servir para o todo. Elas vão fazer parte de uma ideia muito maior do que somente todos fazendo exatamente a mesma coisa. Tem pessoas diferentes, ideias diferentes, valores diferentes, mas que estão dentro de um grande corpo que é a estrutura social e vão servir para que aquilo funcione melhor. Aí eu vou ter o protagonismo dos indivíduos, mas também esse protagonismo está dentro de uma estrutura que vai dizer aquilo que é o certo e errado, que vai impor essa manifestação coercitiva para que ele haja em prol de uma necessidade social, para que ele construa dentro de uma estruturação social. Ainda assim, nesta solidariedade orgânica, não existe um indivíduo agindo de forma isolada, não existe um indivíduo agindo de forma, como eu posso colocar, de forma individualista. O indivíduo ele vai estar agindo a partir de uma estrutura e de uma necessidade social. Então, alguns pontos que eu elenquei aqui. A partir do momento que acontece uma divisão do trabalho, os indivíduos passam a depender uns dos outros. Aqui no cantinho, eu trago uma imagem escrita ali, da fazenda à xícara. Então, nós temos ali plantação, nós temos depois o espaço de tratamento do café, depois aqui embaixo vem para a torra do café, vai moer, vai embalar, vai para o supermercado, vai para a casa da pessoa, vai para a xícara. Entre a fazenda e o lugar da torra, você tem um trajeto, você tem um caminhão, você tem pessoas que estão ali, você tem a estrada, você tem o trânsito, você tem o farol, você tem diversos elementos. Ou seja, para uma coisa acontecer, para você beber um café,
você tem diversos elementos que estão conectados a ele. Ou seja, eu dependo de diversas pessoas. Na solidariedade orgânica, eu necessito de outras pessoas para viver, porque eu não sei mais fazer tudo. Diferente da solidariedade mecânica. Cada indivíduo sabe fazer tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. Na solidariedade orgânica, cada indivíduo vai desenvolver especificidades, vai desenvolver habilidades, capacidades para que ele faça melhor aquilo, visando aí uma melhoria da estrutura social. Então, outros estágios de produção encadeiam esse processo. Há uma ponte de acesso de uma sociedade primitiva para estados mais avançados da civilização, avançados no sentido de complexidade. E o avanço tecnológico aumenta a produtividade. Esse ponto, para Durkheim, ele é muito caro. Muito caro por quê? Quando nós analisarmos Marx mais à frente, ele vai trazer a ideia de que esses processos oriundos da Revolução Industrial, eles nos trazem diversos problemas. Ele vai trazer males, como o capitalismo arbitrário, como o capitalismo que vai trazer miséria para a mais do trabalho, problema, que é a alienação. Olhando, né? Isso é maravilha, porque vai... Oi? Ô, Bento, Tá deixa eu ver só. Oi. Travou um pouco aí a sua fala, pelo menos uns 30 segundos. Ah, sim. Então, vou pegar de um ponto qualquer aqui e vou voltar. Do tecnológico. Fala da polêmica do Durkheim e do Marx. Assim, porque em Marx nós vamos ter essa ideia de que divisão social, divisão do trabalho, isso é um problema, porque isso gera alienação, gera esta perda da compreensão da totalidade frente ao todo. Para Durkheim, isso é uma maravilha, porque eu não preciso saber o que vai acontecer lá na frente, eu tenho que saber fazer bem minha função. E aí vem a ideia do organismo, aí vem a ideia do corpo. Num corpo, o pulmão ele tem a função de produzir ar, purificar o ar. Não tá nem aí se o pé está funcionando. Inclusive, se eu cortar o pé, o pulmão está funcionando. Se eu vou ter que tirar a vesícula biliar. E daí? O pulmão está produzindo ar. Então, a ideia de Durkheim é que, independente do funcionamento do outro, cada um tem que fazer sua função bem feita. Sendo assim, eu dependo do outro fazer a sua função bem feita para que aquilo que chegue em mim ou aquilo que vá para o outro dê uma continuidade. Então, eu não estou nem aí para o outro, mas eu preciso que o outro faça bem. E para que o outro faça bem, ele precisa se desenvolver. Esse autodesenvolvimento está de acordo com a necessidade da sociedade. Beleza aqui? Bem, Beleza. Oi. Eu vou só colocar que a gente tem 5 minutos, porque às 6 horas começa a aula do Renato. Então, vamos tentar, acho que ir até o fim da sua explicação, e aí depois a gente tira dúvidas e faz comentários, se tiver. Assim, perfeito. Então, eu vou dar uma acelerada para a gente ter um tempinho, tá? A gente tem quanto tempo? 15? Tá. Continuando aqui. Aqui, a divisão social do trabalho, divisão do trabalho social. Cada uma das etapas do processo também a sua função frente ao todo. Então, cada indivíduo vai fazer a sua função dentro de um todo social. A imagem que eu trago aqui embaixo, nós temos diversos profissionais. Numa solidariedade mecânica, isso não existiria. Todos fariam a mesma coisa. Numa solidariedade orgânica, eu tenho a complexidade das diversas profissões para que a coisa funcione. Estamos aqui em cima eu trouxe uma outra imagem, uma pessoa no campo com um notebook. Estão discutindo alguma coisa sobre a agricultura. Isso que nós estamos fazendo aqui. Para isso acontecer agora, para esta nossa interação acontecer, quantas pessoas não estão trabalhando neste momento? Trabalhando a energia, o sinal da internet,
a alimentação que vocês comeram, a água que vocês estão tomando, enfim, quantas coisas estão acontecendo simultaneamente para que nós tenhamos esta aula. Então, a solidariedade orgânica, ela vai falar aquilo que acontece, aquilo que é o fato social, ele está dentro de um todo que lhe é maior. Segundo ponto, as funções de cada uma delas, de que maneira elas se comunicam em si. Então, esse trabalho social vai dizer que é uma cadeia de relações onde cada função comunica com o outro uma sequência de produtividade, uma sequência de relação. Seja dentro de uma fábrica, onde eu tenho um sistema de montagem, onde um depende do serviço bem feito do outro. Seja numa relação hospitalar, estamos aí crise de saúde, onde o médico ele vai depender do atendimento prévio da enfermeira, que vai depender da esqueci o nome, quando você chega no hospital, faz a triagem, que faz a ficha inicial, ou seja, uma cadeia de elementos que quando chega no médico, ele já tem diversos fatores analisados para que ele possa dar um parecer ou para que ele possa clinicar. E aí, aqui embaixo, relação de correspondência que existe entre esses movimentos e alguma necessidade do organismo. Não podemos empregar o termo fim ou objetivo e falar da finalidade da divisão do trabalho. Então, essas duas colocações finais aqui, extraídas aí do livro que a Júlia mostrou agora há pouco, é justamente o pensamento de Durkheim. Nós não podemos falar que o trabalho de um indivíduo ele está sendo feito para um fim. Ele está sendo feito para ele mesmo. Eu tenho que dar esta aula aqui agora para vocês. O que vocês vão ser daqui 5 anos, vão ser médicos, engenheiros, arquitetos, isso aí é uma outra realidade. Então, o pensamento durkheimiano, ele não é um pensamento teleológico, ele não visa uma finalidade, ele visa o objeto em si, a aula. Então, esta aula tem que ser a melhor aula, bem distante, é claro, ela teria que ser a melhor aula, porque ela é um fato social em si, que está ligado a uma necessidade do cursinho, que está ligada a uma necessidade de estruturação social, que está ligada a carreiras, que está ligada à profissão. Mas aqui, ela tem que ser feita por ela mesma. O fato social agora é a aula. Ok? Mais um último elemento que eu trouxe aqui para vocês. O último slide. Só analisar um ponto que o Durkheim coloca, que é a ideia e o problema do suicídio. Como a Júlia falou, ela é uma linha tênue entre estrutura psicológica e estrutura social, mas para Durkheim não tem nada de psicológico. Para Durkheim é um fato social. E ele vai dizer que esse suicídio ele tem 3 causas, três estruturas básicas. Primeiro, suicídio anômico, aqui no cantinho, que está ligado à perda de parâmetros normatizadores. Exemplo simples, o que eu coloquei aqui na imagem foi o desastre de Brumadinho. Se vocês jogarem na internet rapidinho, daqui a pouco, vocês vão ver que o índice de suicídio em Brumadinho ele equivale ao suicídio de 3 anos no Brasil. Por que esse suicídio começa a acontecer desta forma? Porque as pessoas perdem o lugar do trabalho, perdem referência, perdem a família. O suicídio anômico está ligado à perda de estabilidade. Os países onde mais acontece suicídio, Japão e Suécia. E o porquê isso? Porque lá nós temos um alto índice de cobrança, das pessoas serem perfeitas, as pessoas fazerem o que os pais faziam, fazerem o que a sociedade faz. Então, eles têm que manter um padrão de qualidade. E quando o indivíduo ele percebe que ele não consegue dar essa sequência ao padrão social, ele perde referências, ele perde valores. Então, ele diz que aquela sociedade não tem mais como ele fazer parte dela, porque ele perdeu a norma. Oi? Perdeu a norma. Então, onde nós temos, historicamente, onde nós temos os maiores índices de suicídios? Em crises econômicas, em épocas de pandemia, de isolamento social. Então, agora, esse momento que nós estamos, saiu no mês passado um índice que, nos Estados Unidos, em
na Califórnia, em Chicago, há um altíssimo índice de pessoas cometendo suicídio. Em determinado momento na pandemia lá nos Estados Unidos, tinha mais gente morrendo de suicídio do que do coronavírus, porque as pessoas se isolavam, perdiam a interação social, perdiam a relação, o esporte, o lazer, a diversão, a rotina de trabalho. Então a pessoa fica desesperada, não sei o que fazer. Segundo ponto, que é o suicídio egóico, quando a pessoa ela se acha o alecrim dourado que está além da sociedade. É a compreensão de que a sociedade ela está aquém da importância do sujeito. Então, eu sou tão bom que a sociedade não serve para mim. A sociedade é inferior, é errada, atrasada, é todo mundo alienado, todo mundo infantil, todo mundo é corrupto. Eu sou o perfeito social. E quanto mais eu vou me vendo diante dessa situação, eu vou perdendo o desejo de fazer parte dessa sociedade. E o terceiro e último suicídio, coloco aqui a imagem das Torres Gêmeas, Estados Unidos, 2001. A ideia do suicídio altruísta. O exemplo mais comum que nós usamos são os kamikazes na Guerra Mundial, onde nós temos a compreensão de que a sociedade ela está além do indivíduo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, os mártires dentro do cristianismo, se nós pegarmos aí a ação de Sócrates, se nós pegamos a questão do Jesus, então existe um ideal maior, que é o bem social, que é o bem mundial, que é a causa geral, que é a salvação, que é a humanidade, que é o bem-estar. Então, eu dou a minha vida por algo muito maior do que eu, que é a sociedade, que é a civilização. Então, esses três tipos de suicídio, para Durkheim, eles são fatos sociais. Então, não é a pessoa que estava desanimada, ela cometeu suicídio. Não. Existe uma estrutura por trás que impulsiona esse comportamento. E quando vamos analisar o suicídio ou qualquer outro posicionamento, postura social, temos que analisar a partir do método que ele apresenta. Ok? Acho que é só isso. Ô, Bento, eu queria que você até deixasse nessa tela, porque é legal a palavra também. Eu não sei se eles sabem, mas eu acho que é bom a gente retomar, porque a gente fala essas palavras e às vezes a gente não explica direito. Mas anômico também de anomia, né? Que é sempre uma situação de anormalidade. Então, a anomia, ela sempre é uma situação louca, né? Aconteceu uma coisa que não era esperado, que é fora do normal, né? E é interessante ser tratado de Brumadinho por isso, né? Não é uma situação comum. Você, de um dia para o outro, imagina, você não tem mais cidade, você não tem casa, você não tem família, você pode ter perdido tudo. E aí sim as pessoas se jogam, né? E se matam, porque elas já não têm mais laço social também nenhum, né? E eu queria lembrar também que eu acho muito legal na parte do egóico, quando você fala desse sujeito que se acha também, né? A última bolacha do pacote, e ele quer, né, ser notado pela sociedade. O Durkheim vai falar também que está faltando laço social, né? Se esse sujeito provavelmente ele está sem as instituições lá atrás que davam um pouco essa segurança, né? Então, talvez se ele estivesse participando de uma igreja, de uma escola, sentindo parte dessa sociedade, ele se sentiria parte dessa engrenagem, né? O egóico normalmente acontece para também quando ele se sente com falta de socialização, né? Quando ele está com falta desses laços sociais. E aí, muitas vezes, ele vai se matar, né? Mas também porque ele não está se sentindo parte dessa engrenagem, né? Como se ele já não tivesse mais função, né? Dentro dessas engrenagenzinhas, né? Ou dessas célulazinhas, seja na orgânica ou na mecânica, né? Normalmente isso é na orgânica, né? Mas era isso. E a ideia do altruísmo, né, que é ir ao encontro do outro de algo maior. Já é excesso de sociedade, né? Seria assim, não tá faltando, tá em excesso. Você se acha o representante da sua sociedade inteira, né? Então o exército vai lá e morre em nome da sua nação. Nossa, você indivíduo, você representa seu país inteiro, né? Então tá em excesso essa sociedade até, né? Isso é muito legal. Sim, um outro exemplo que a gente podia colocar é a questão dos entendidos chamados como homem-bombas. O cara é doido. Não, o cara não é doido. Ele tem um propósito, ele tem uma causa.
Ele entende que Tá. ele se rodear de bomba e explodir num shopping, no metrô, aquilo é muito maior do que a vida dele. O propósito, a causa é maior do que o sujeito. Exato. Beleza? Gente, vocês entenderam? Vocês estão com dúvida, angústia? Qual... Falem aí um pouquinho. Entendi, sim, amei. Leônida. Estão muito tímidos. Muito. Eu queria falar um comentário rápido, que eu acho que o Durkheim, ele traz toda essa teoria, às vezes fica muito, muito abstrato, né? Tipo, quando conseguir ver, talvez, né? Ver a divisão social do trabalho, ver a solidariedade orgânica, a mecânica, saber usar, talvez, essas palavras para quando também aparecem problemas, né? Para a gente tentar analisar. E eu fiquei pensando em dois casos de redação, possibilidades, né? Uma que já aconteceu, que é aquele do Enem, não sei se vocês leram, viram, mas é uma redação que apareceu acho que há 2 anos, que foi sobre a educação dos surdos nas escolas. Era um tema assim. Eu fiquei pensando que dá para a gente pensar no Durkheim para esse tipo de problema, no sentido da gente olhar que os surdos, quando estão, por exemplo, quando eles estão na escola, mas eles não estão incluídos, né? Quando eles não têm uma aula sendo traduzida, eles estão numa instituição, mas eles não estão fazendo parte do processo de socialização. Então, eles não estão interagindo, eles não estão entendendo as suas aulas, né? Na mesma medida, quando a gente começa a ter, sei lá, pensar em inclusão social, enfim, a gente está propondo uma socialização, a gente está fazendo com que esses indivíduos se sintam parte da sociedade, eles aprendem as regras, né? Tudo que é exigido de um estudante, por exemplo. Então, a gente pode pensar isso para qualquer problema, né? Acho que a questão da socialização ela é um bom conceito. Então, muita coisa envolve a socialização, né? Eu lembro de uma redação da violência contra a mulher também. Acho que foi na aula 1, né, que a gente usou. Eu trouxe também o Durkheim, que uma pessoa usou já o argumento da socialização para entender por que os homens se sentem superiores às mulheres e chegam ao ponto de violentá-las, né? Então, a gente vai para a socialização primária e olha, bom, quais são os brinquedos dos meninos, os brinquedos das meninas. Então, pensar que o funcionalismo e essa escola e o Durkheim, ele tem conceitos que não é só assim para a gente decorar, divisão social do trabalho é isso, solidariedade mecânica é aquilo, mas a gente pode ver eles, né? A gente pode começar a tentar vê-los. E um último exemplo que eu queria tratar é o nosso contexto atual. Eu acho ele perfeito para perceber a nossa solidariedade orgânica, né? A gente, pode ser enquanto Brasil, ou pode ser enquanto sociedade ocidental, mundo, enfim, a gente vive em sociedades complexas, certo? Então, dentro dessa categoria, o Bento falou que a gente deveria viver uma solidariedade orgânica. Esse sentimento de sentir a gente depende tanto do outro, só que é interessante porque a gente não se dá conta disso, não é mais visível, né? Então é isso, eu tomo meu cafezinho, eu não vejo mais o produtor do café, eu não sei quem produziu o café, quem moliu, quem trouxe até o mercado, eu não sei, eu não vejo. Mas eu dependo tanto deles, talvez até mais do que se eu morasse numa pequena tribuzinho rural, onde eu sei plantar o café e eu sei quem moe e eu sei quem é que faz o café da comunidade. Então, se um dia esse cara parar, fizer greve do café, eu vou deixar de beber o café e eu vou lá bater na porta, ou fulano de tal, você deixou de fazer meu café. Numa sociedade hoje, a gente não sabe quem é que faz o café e tem outras 1000 produções de café, é muito complexo, só que ao mesmo tempo a gente depende pra caramba. E eu acho que a gente, agora na pandemia, tá ótimo da gente perceber o quanto a gente depende dos outros, né? O quanto que às vezes eu ir no mercado, até em questão do vírus, né? De tipo, fulano de tal foi em tal lugar e aí pegou, e aí ele veio na minha casa para deixar uma correspondência e eu peguei o vírus. Até nisso, mas em questão também econômica, né? Tá todo mundo em casa, todo mundo não, mas quem pode está em casa,
muita gente desempregada, muita gente parou o emprego, muita gente parou o trabalho, e essa sociedade está entrando em crise. Ou seja, olha o nível de dependência que a gente tem, né, das pessoas também. Essa solidariedade que às vezes a gente não vê e não é visível, parece que é todo mundo muito independente um do outro, mas que no fundo está todo mundo ainda mais conectado, né? Ainda mais dependendo do trabalho do outro, do serviço do outro, do que o outro faz. Então, pensar nesse problema, até porque eventualmente pode cair numa redação ou outra o problemão que a gente está vivendo, né? Esse contexto social louco, assim, né? De pandemia e tal. Então, eu acho que queria trazer um pouco isso, assim, o Durkheim, ele não é só um cara chato de se estudar, com palavras difíceis e tal, ele ajuda a gente a entender muita coisa, né? E também a ter esse olhar, às vezes eu pego um problemão que eu não sei por onde começa nem por onde termina, mas então vamos seguir o método dele, sabe? Vamos ser funcionalista um pouco, às vezes é importante isso. Você pega aquele caos lá, organiza, vê quais são os grupos, quais são as partes, qual a função dessas partes, o que eles fazem. E aí talvez você vai começar a entender como isso funciona, né? Então, isso para qualquer problema de redação, às vezes você não tem nenhum repertório, mas então, bom, o que será? Quais grupos que estão fazendo isso, esse problema? Tenta pensar, às vezes, o olhar funcionalista, ele ajuda nisso, né? Era um pouco isso. Na linha que você colocou, Juliano, só para eles aí lembrarem, né? Em 2018 a gente teve a greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros pararam aí 10 dias. O Brasil estava entrando em desespero, não tinha comida, não tinha combustível, tudo parou. Uma categoria da sociedade decidiu parar, tudo sofre com as consequências, né? E é interessante, assim, quanto mais dividida é uma sociedade, no pensamento do carminiano, né, quanto mais dividida, melhor ela funciona, porque eu vou ter mais pessoas especializadas em fazer a coisa bem feita. Só que quanto mais dividida, mais dependente ela se torna. Entenderam? Só para fechar aqui, eu vou aqui o Rafael, volta aí. Rafael. Acho que ele estava Abandonando a gente. um Exatamente nesse momento. Existe uma questão contemporânea, que é a questão análise da Big Data, que vocês devem ter ouvido falar, que é a análise de comportamentos em redes. Sobre gostos, sobre aquilo que nós pesquisamos. Rafa? O pessoal tá pedindo para a gente encerrar por conta da aula do Renato, né? Ah, sim. Perfeito. Enfim, eu ia dizer que as grandes empresas fazem. Elas acompanham e analisam o comportamento das pessoas para venderem produtos, para fazerem propagandas, para gerarem estruturas políticas. Ou seja, o comportamento que nós temos ele faz parte de uma ideia social. É um fato social que pode ser analisado, que pode ser mensurado. E faz parte da análise sociológica. Bom, acho que é isso. Pessoal, a gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Vamos encerrar para o pessoal ir lá para a aula do. Nossa. E é isso. Obrigada, né? Obrigada a participação de vocês. Valeu, pessoal. Parabéns aos alunos pela participação. Qualquer coisa, vocês sabem que estamos no WhatsApp aí. Podem também entrar em contato, falar com a gente pessoalmente. Certo? Tchau, tchau, gente. Obrigada.